As 7 igrejas satânicas que fingem ser cristãs. No princípio, quando Cristo subiu aos céus, deixou à sua igreja a missão de pregar o evangelho até os confins da terra. Muitos foram fiéis, outros se desviaram, mas o Senhor advertiu: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E assim, nos últimos dias, levantaram-se 7 igrejas que, embora parecessem cristãs, eram na verdade sinagogas de Satanás. Neste vídeo, iremos conhecer essas igrejas. Se inscreva em nosso canal Inteligência Artificial Bíblicos e conheça outros conteúdos interessantes sobre as histórias da Bíblia Sagrada. Primeira igreja, a Igreja da Riqueza. Era uma igreja esplendorosa. Seus templos eram cobertos de ouro, seus líderes viviam em mansões, seus púlpitos brilhavam como palácios. Pregava-se que a bênção de Deus era medida pela conta bancária. Se alguém fosse pobre, diziam que não tinha fé suficiente. A Igreja da Riqueza é uma das representações mais fortes da falsa fé nos tempos atuais. Ela se apresenta com aparência de piedade, templos magníficos, pregadores carismáticos e mensagens que atraem multidões. Mas o centro do seu evangelho não é Cristo crucificado, e sim o dinheiro. Suas pregações giram em torno de prosperidade financeira. O púlpito se torna um mercado espiritual, onde bênçãos são oferecidas em troca de ofertas. Seus líderes vivem em luxo e ostentação, enquanto muitos fiéis permanecem em dificuldades. O discurso central é: se você der mais, será mais abençoado. Se não prospera, é porque não tem fé suficiente. A palavra já alertava sobre isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que afogam os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pedro disse a Simão que queria comprar o dom de Deus com dinheiro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Essa igreja engana porque mistura verdades bíblicas com ambição carnal. Sim, Deus pode prosperar seu povo. Sim, ele abre portas, dá trabalho e sustento. Mas a Igreja da Riqueza troca o reino de Deus por um reino de consumo. A salvação deixa de ser o foco, e o que importa é conquistar casas, carros, viagens e status. O problema não está em possuir bens, mas em ser possuído por eles. Jesus contou a parábola do rico insensato, que juntou tesouros para si e disse: alma, tens em depósito muitos bens. Mas naquela mesma noite, sua alma seria pedida. Essa é a essência da Igreja da Riqueza. Um altar erguido para Mamon, mas com a fachada de cristianismo. O verdadeiro evangelho nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A verdadeira igreja sabe que a maior riqueza não é ouro, não é prata, não é fama, mas sim a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo já havia alertado: os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que afogam os homens na perdição. Atrás do brilho estava na escuridão. Muitos vendiam até a salvação como se fosse mercadoria. Era a igreja de Mamon e não de Cristo. Segunda igreja, a igreja da tolerância sem santidade. Nesta igreja, o pecado não era confrontado, mas celebrado. Os altares pregavam: Deus é amor, viva como quiser. Não havia mais espaço para arrependimento, cruz ou renúncia. O evangelho foi transformado em libertinagem. A igreja da tolerância sem santidade é uma das faces mais sutis do engano espiritual nos últimos tempos. Ela fala de amor, de aceitação e de liberdade, mas esconde a verdade mais essencial do evangelho: a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Seu lema é: Deus é amor, então tudo é permitido. Nela, o pecado nunca é confrontado, tudo é relativizado. Palavras como arrependimento, cruz, renúncia, disciplina espiritual são deixadas de lado. Seus líderes pregam uma mensagem doce, agradável, que nunca fere, mas também nunca liberta. É uma igreja que não diz converta-se,
mas se sinta bem como está. Essa falsa tolerância já havia sido anunciada. Certos homens se infiltraram dissimuladamente, transformando a graça de Deus em libertinagem e negando a nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Jesus repreendeu a igreja de Tiatira porque tolerava Jezabel, que ensinava engano e prostituição espiritual. O amor de Deus é santo. Ele recebe o pecador, mas não o deixa no pecado. A igreja da tolerância sem santidade troca a verdade do evangelho por uma mensagem confortável. Ela ensina que o pecado é apenas uma fraqueza humana. Não há necessidade de mudar de vida, porque Deus entende. O inferno é esquecido e a cruz se torna apenas um símbolo vazio. Com isso, muitos vivem enganados, acreditando que podem servir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Essa igreja cria cristãos mornos, que não rejeitam a fé, mas também não a praticam. E Jesus disse à igreja de Laodiceia: assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A tolerância sem santidade não é amor verdadeiro, mas cumplicidade com o pecado. O amor de Deus não passa a mão sobre a lama. Ele lava, purifica e transforma. O Senhor nos chama a viver em graça e verdade. A graça perdoa, mas a verdade liberta. A cruz não é apenas símbolo de perdão, mas também de morte para o velho homem. A verdadeira igreja não teme confrontar o pecado, porque sabe que somente o arrependimento conduz à vida eterna. Mas a palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Era uma igreja que prometia liberdade, mas tornava os fiéis escravos de seus próprios desejos. Terceira igreja, a igreja dos falsos milagres. Seus cultos eram espetáculos, milagres, sinais e maravilhas se multiplicavam, mas não vinham de Deus. Eram enganos, feitos para impressionar, não para salvar. Muitos se ajoelhavam diante de prodígios, esquecendo-se de buscar a verdade da Escritura. A igreja dos falsos milagres é uma das armadilhas mais poderosas de Satanás nos últimos dias. Ela atrai multidões não pela pregação da cruz, mas pela promessa de espetáculos sobrenaturais. Seus altares são palcos e seus pregadores, artistas. Seus cultos são repletos de sinais que impressionam os olhos. Anunciam curas, revelações e prodígios, mas muitos deles são falsificados ou manipulados. O foco não é Cristo, mas o sensacionalismo. A mensagem é clara. Não importa a palavra, o que importa é o milagre. É uma igreja que não busca o Deus dos milagres, mas milagres sem Deus. A Escritura já havia advertido que isso aconteceria. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A besta fará grandes sinais, até fogo descer do céu, para enganar os habitantes da terra. Isso mostra que nem todo milagre vem de Deus. O diabo também faz sinais para enganar. Essa igreja prende as pessoas pela emoção. Muitos seguem sinais, mas não seguem a palavra. Assim, criam-se fiéis dependentes de revelações humanas, sem vida de oração e sem raízes no Evangelho. Em vez de buscar a salvação, as pessoas buscam resolver apenas seus problemas terrenos. Cura física, mas não arrependimento. Prosperidade material, mas não transformação espiritual. Revelações sobre a vida dos outros, mas não santidade diante de Deus. O perigo é que os sinais de mentira podem levar à perdição. Jesus disse que nos últimos dias, até os eleitos poderiam ser enganados. Se a fé está baseada em milagres visíveis, quando eles não acontecerem, muitos se afastarão. Além disso, muitos líderes usam falsos milagres como forma de controle espiritual e até exploração financeira. O Senhor nos ensina: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O verdadeiro cristão não vive correndo atrás de milagres, mas atrás de Cristo.
E quando é da vontade do Pai, os milagres acontecem naturalmente, como frutos da fé genuína. Era a igreja dos sinais de mentira, onde o diabo operava para enganar até os escolhidos. Quarta igreja, a igreja da política. Nesta congregação, a cruz foi substituída por bandeiras e o púlpito por palanque. Pregava-se mais sobre reis da terra do que sobre o Rei dos Reis. As almas se perdiam em meio a discursos partidários e a palavra era distorcida para interesses humanos. A igreja da política é outro retrato das falsas igrejas dos últimos tempos. Ela nasce quando o altar, que deveria anunciar o reino eterno de Cristo, se transforma em um palanque terreno. Seus cultos deixam de ser centralizados em Jesus e passam a girar em torno de partidos, eleições e governantes. Líderes pregam mais sobre candidatos do que sobre o arrependimento e a salvação. A bandeira da cruz é substituída pelas bandeiras da política humana. Muitos acreditam que mudar um país por leis é mais importante do que mudar corações pela palavra. É uma igreja que confunde cidadania com evangelho. A Bíblia não condena o cristão a participar da vida civil, mas condena trocar a mensagem da cruz pelo poder humano. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor." O cristão pode votar, opinar, exercer sua função como cidadão, mas nunca deve colocar a esperança da salvação em governantes humanos. A igreja da política cria uma falsa sensação de que o reino de Deus depende do governo humano. Assim, muitos perdem o foco, dividem irmãos por partidos, pregam mais ideologia do que a palavra, substituem a transformação espiritual por debates sobre leis e poder. Esse engano faz muitos crerem que, se o seu candidato vencer, o reino de Deus avançará, mas esquecem que o verdadeiro reino é espiritual, eterno e imutável. O perigo é a idolatria, colocar governantes no lugar de Cristo. Quando a fé se mistura com política a ponto de perder o foco, a igreja deixa de ser sal da terra e luz do mundo para se tornar apenas mais uma instituição humana. Jesus não veio fundar um partido, mas salvar pecadores. E quando a igreja troca o evangelho pelo poder humano, ela perde sua autoridade espiritual. O Senhor nos chama a orar pelas autoridades, mas nunca a substituir a cruz por tronos humanos. O cristão deve ser cidadão da terra, mas sempre lembrando que sua verdadeira pátria está nos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Cristo não depende de eleições, leis ou partidos. Ele é eterno, justo e já está estabelecido. Mas Cristo disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo." A igreja que nasceu para anunciar o reino eterno, agora servia aos reinos passageiros. Quinta igreja, a igreja do entretenimento. Era a igreja mais popular. Seus cultos pareciam festivais, com luzes, músicas, efeitos e aplausos. Mas havia pouco espaço para oração, jejum ou arrependimento. As pessoas iam para se divertir, não para buscar a presença do Senhor. A igreja do entretenimento é uma das mais enganosas porque se apresenta com alegria, festa e brilho, mas esconde um vazio espiritual profundo. É a igreja que troca a cruz pelo palco, a oração pelo show, a adoração por performances. Seus cultos parecem espetáculos, luzes, fumaça, música alta, coreografias e aplausos. O foco não está na palavra de Deus, mas na emoção do momento. Seus membros buscam se sentir bem e não se arrepender. O altar deixa de ser lugar de quebrantamento e vira lugar de diversão. É a igreja que mais atrai multidões, mas muitas vezes oferece apenas entretenimento religioso. A Escritura já nos alertava sobre isso, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amantes dos prazeres mais do que de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O profeta denunciou Israel por viver em luxo, cantando e tocando, mas esquecendo-se da dor espiritual e da justiça de Deus. O problema não está na música, na arte ou na beleza, mas em substituir a presença de Deus pela busca de emoções humanas. A igreja do entretenimento prende as pessoas pelas sensações. Elas confundem arrepio com unção. Confundem lágrimas emocionais com lágrimas de arrependimento. Confundem alegria passageira com alegria eterna do Espírito Santo. Assim, muitos frequentam cultos por anos sem nunca nascer de novo, porque nunca ouviram sobre cruz, renúncia ou santidade. Essa igreja cria cristãos superficiais que vivem de emoções. Quando chegam as provas, as perseguições e as lutas, sua fé desmorona, porque não está firmada na palavra, mas no que sentem. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. A semente que caiu em solo pedregoso representava os que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, e quando vem a tribulação, logo se escandalizam. Deus não nos chamou para o espetáculo, mas para a adoração em espírito e em verdade. Louvor verdadeiro pode ser alegre, pode ser bonito, mas sempre conduz à presença de Deus e à transformação da vida. O Senhor ainda nos chama, voltai ao primeiro amor. A verdadeira igreja pode cantar, dançar, se alegrar, mas nunca deixa de lado a cruz, o altar, o arrependimento e a santidade. E a Escritura já declarava: serão amantes dos prazeres mais do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Era a igreja do espetáculo que substituiu a glória de Deus por emoções passageiras. Sexta igreja, a igreja da idolatria moderna. Aqui, mesmo dizendo-se cristãos, adoravam imagens, objetos e até seus próprios líderes. Havia homens exaltados acima de Cristo, tratados como intocáveis. Outros faziam de sua carreira, riqueza ou fama, um ídolo secreto dentro do coração. A igreja da idolatria moderna é uma das mais perigosas porque disfarça o engano sob o nome de cristianismo. Ela parece servir a Cristo, mas no fundo adora ídolos contemporâneos, que vão além das estátuas ou imagens, entrando no terreno do coração humano. Seus membros e líderes exaltam pessoas, objetos, riqueza ou status como se fossem deuses. O culto a Cristo é substituído por adoração a líderes espirituais, celebridades ou influenciadores religiosos. Até mesmo a própria igreja pode transformar tradições e símbolos em objetos de veneração, desviando a adoração de Deus. O lema não é Cristo primeiro, mas quem tem poder tem autoridade e devemos seguir. É a igreja que pratica idolatria sem perceber, porque o inimigo esconde os ídolos dentro de algo que parece santo. A Escritura alerta repetidamente contra a idolatria. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Hoje, os ídolos podem ser famosos pregadores, riqueza, sucesso, tecnologias, até relacionamentos. Tudo que rouba o lugar de Cristo no coração. A igreja da idolatria moderna enganou multidões porque misturou piedade com culto a pessoas, transformou líderes e seguidores em objetos de veneração, esquecendo que só Cristo é digno. Substituiu a adoração verdadeira por rituais vazios ou fanatismo humano. Muitos acreditam servir a Deus, mas na prática estão adorando o que Deus não ordenou. O perigo é que o coração é roubado sem perceber. O cristão não percebe que seu tesouro está em outro lugar. O evangelho perde força porque as pessoas seguem homens e ideias, não a palavra. O fruto espiritual se torna falso, sem santidade, sem humildade, sem transformação. Jesus deixou claro: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Idolatria moderna pode parecer inofensiva, mas destrói a fé. O Senhor nos chama a voltar o coração exclusivamente a Ele. Somente Cristo é digno de adoração. Somente a palavra de Deus guia para a vida eterna.
Amados, guardai-vos dos ídolos. A verdadeira igreja adora em espírito e verdade, reconhecendo que toda glória, honra e poder pertencem somente a Jesus. Mas está escrito: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Era a igreja onde Cristo não tinha mais o trono. Sétima igreja, a igreja da frieza espiritual. Por fim, havia uma igreja imensa, rica, respeitada, mas era vazia. Não havia fogo, não havia lágrimas de arrependimento, não havia fome pela palavra. Tudo era aparência, mas o Espírito já não habitava ali. A igreja da frieza espiritual é uma das mais perigosas, porque parece funcionar normalmente. Cultos cheios, membros ativos, organização impecável, mas por dentro está morta espiritualmente. Não há fogo, não há paixão por Cristo, não há busca pelo Espírito Santo. Seus cultos são formais, mas vazios de unção e oração. Há muito planejamento, mas pouca busca por Deus. Seus líderes e membros seguem tradições, mas o coração está distante do Senhor. A aparência é de santidade, mas a essência é frieza e acomodação espiritual. É como um templo de pedra, bonito, organizado, mas sem vida. A Escritura descreve esse tipo de igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O Senhor deseja um povo apaixonado, ardente e sedento por Ele, não apenas frequentador de reuniões. A frieza espiritual engana porque mantém pessoas ocupadas, mas não transformadas. Ensina que cumprir rituais é suficiente, sem intimidade com Deus. Cria fiéis conformados e acomodados, que não sentem necessidade de oração, arrependimento ou estudo da palavra. Muitos pensam que estão servindo a Deus, mas só estão preenchendo horários e mantendo aparências. O perigo é grande. A alma está distante de Cristo, mesmo dentro da igreja. Sem vida espiritual, os cristãos tornam-se inúteis para o reino de Deus. Quando vêm dificuldades, perseguições ou tentações, a fé não resiste, porque nunca foi cultivada. Jesus avisou que sem fogo do Espírito, nada pode florescer. Deus chama a igreja morna a voltar ao primeiro amor. Buscar a presença de Deus todos os dias, orar com intensidade, estudar a palavra e obedecer com paixão. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A verdadeira igreja não é medida pelo tamanho do templo ou o número de membros, mas pela vida do Espírito que habita em cada coração. E o Senhor disse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O juízo de Deus virá sobre estas igrejas. E então ouviu-se uma voz do céu como trovão, dizendo: saí do meio dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Essas 7 igrejas fingiam ser de Cristo, mas eram na verdade tronos de Satanás. Enganavam milhões porque os homens preferiam ouvir fábulas do que a verdade. Mas ainda há esperança. O Senhor prometeu: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A verdadeira igreja não se vende, não se corrompe, não segue as modas do mundo. Ela continua firme, lavada no sangue do Cordeiro, aguardando a volta de Cristo. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. E assim termina a visão. As 7 igrejas falsas permanecerão até o fim, mas os que são fiéis ao Senhor jamais serão confundidos. Se este vídeo abriu seus olhos para a verdade da palavra de Deus e te ajudou a discernir os enganos das falsas igrejas, não fique apenas com essa mensagem. Inscreva-se no canal Inteligência Artificial Bíblicos e ative o sininho para receber mais conteúdos que fortalecem a fé, revelam os mistérios da Bíblia e mostram a importância de seguir a Cristo em espírito e em verdade. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de crescer no conhecimento da palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. Não perca essa chance de edificar sua vida espiritual.
Clique em inscrever-se e venha caminhar conosco na luz de Deus.